Eu queria que você abrisse a Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo 1 e o versículo 6. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele declara que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho da graça de Deus. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chama a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nos mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Escute, eu acredito que a igreja que estava em Gálatas, ela estava sendo perseguida. Eu acredito que, como hoje também, a igreja também é perseguida. E na época de Paulo, talvez alguns estavam anunciando outro evangelho, a não ser o que já tinha Paulo pregado, o evangelho da graça. E nós precisamos ter muito cuidado com o evangelho da graça e com outro evangelho que se pregam por aí. Se pregam por aí um evangelho da prosperidade, se pregam por aí o evangelho que tudo pode, se pregam por aí de um evangelho sem temor, sem obediência, sem compromisso. E Paulo chega a dizer: olha, mesmo que desça um anjo do céu, anuncie outro evangelho, seja anátema, seja inválido, não aceite, não presta. Ei, irmão, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de preço, mas é um evangelho de vitória. O evangelho que Paulo pregou era um evangelho de poder, mas também era um evangelho de transformação, de libertação. Era um evangelho de cura, mas também era um evangelho que tinha que morrer para nascer de novo. O evangelho de Cristo é o evangelho da graça, mas graça implica em nova vida. Graça implica em novo caminho, em novo rumo de vida. E é por isso que Paulo estava dizendo que mesmo que venha um anjo e vos anuncie outro evangelho, vocês não acreditem, vocês não aceitem. Eu fiquei abismado há poucos dias. Esse irmão era até daqui, e ele saiu daqui porque uma amiga chamou ele para dirigir um trabalho. E ele foi dirigir um trabalho, e o pastor dele faleceu, partiu para a glória, e ele assumiu a igreja. E eu fiquei abismado que eu soube que há poucos dias ele deixou a igreja, ele deixou o evangelho de Cristo. Ele não acredita que Jesus Cristo agora é Deus. Ele perdeu a fé que Jesus Cristo não é mais Deus, que Jesus Cristo foi apenas um profeta. Ei, irmão, Jesus é Deus no céu e na terra. O evangelho de Jesus declara que Ele é Deus e que Ele tem poder no céu e na terra. Nós precisamos ter cuidado com outro evangelho. Se pega aí um evangelho de porta aberta, que você tem que ser rico. Se não for rico é porque está em pecado, está em mentira do diabo. Deus disse para Adão, lá no jardim, quando Adão peca com a Eva, Deus disse para Adão: Adão, a partir de agora, tu vai comer do suor do teu rosto. Ei, quer ser próspero? Trabalhe, seja fiel a Deus no pouco, porque sobre o muito Ele te coloca. Ei, irmão, o evangelho que estão pregando aí de porta aberta, que você tem que dar para ser abençoado, é mentira do diabo.
Você não tem que dar nada, Jesus já deu por você. Você não tem que trocar nada, Jesus morreu por você. Eu acredito na prosperidade, irmão, porque eu sou próspero. Deus fez prosperar a minha vida, mas tem um preço. Existe um preço de fidelidade, de comunhão. Existe um preço de entrega. Existe um preço de organização, de saber ministrar o que Deus te deu. Nós temos que ter cuidado com outro evangelho. Mesmo que desça um anjo do céu, você não pode acreditar nele. E Paulo diz que o evangelho da graça é um evangelho de revelação. Olha para o teu irmão e diz assim: hoje à noite Deus vai se revelar a ti. Gálatas 1, o versículo 11 e o 12 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. O versículo 12 ele diz assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela a revelação de Jesus Cristo. Ei, irmão, nós não temos que imitar ninguém. O que nós recebemos foi do céu. O evangelho não foi criado em uma faculdade, em um laboratório, não. O evangelho, ele foi anunciado por Deus aos homens. E Paulo está dizendo: o que eu anunciei, o que eu preguei, o que eu ensinei, o que eu preguei, o que eu falei, eu não falei segundo aos homens, eu não aprendi no livro, eu não aprendi com conversa, eu não aprendi lendo jornal, eu não aprendi lendo história, eu aprendi, foi por revelação de Deus. Que ouçam, que deixem de ouvir. O que eu recebi não foi da terra, eu recebi de Deus. No carvar sobre a naia. Paulo chega a dizer que o que ele anunciou, ele não aprendeu em faculdade, ele não aprendeu em curso teológico, né? Teológico. Ele não aprendeu com ninguém, ele aprendeu por revelação. Ei, irmão, nós estamos precisando, sabe o que é? É que o evangelho se revele a nós de uma forma poderosa, de uma forma eficaz. Ei, meu irmão, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de revelação, de boas novas, de boas maneiras de viver, de boas condutas. Paulo está dizendo: o que eu recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação. Ei, o céu vai se abrir, viu? O céu vai se abrir, hein? Vai vir revelação de Deus para você, viu? Sabe o que é que está faltando hoje, irmão? Nos pregadores, nos cantores. Você já ouviu? E quando você escuta a letra, é uma coisa, e quando você escuta a música, é outra coisa. Um bocado de cantor evangélico que se dizem crente, eles pegam a letra e botam uma música mudando na letra. Sabe o que é isso, irmão? Falta de revelação de Deus. O Deus que revela a letra, revela a música. Você sabe por que é que hoje um bocado de pregador, quando estão pregando, faz a igreja dormir, o povo ronca? É porque eles estão fazendo mensagem no computador. Eles entram na internet, porque na internet tem de tudo, irmão. Tem 1001 espécies de Bíblia na internet. Tem 1001 pregador na internet. Aí cadê a revelação?
É como antigamente. Isso quando eu estudava. Eu não estudei muito não, irmão. Eu fui expulso 2 vezes do colégio. Ô menino bom. Mas na minha época havia tabuada. Vocês lembram da tabuada? Lembra, irmão Calilpe? Tabuada, tinha um livrinho assim, a tabuada. Eu aprendi na tabuada. Hoje ninguém tem mais tabuada. Hoje é uma maquinazinha no celular mesmo. Ninguém sabe mais fazer uma conta de cabeça. Ninguém sabe mais. É igual a mensagem. Ninguém sabe mais orar a Deus e pedir uma mensagem revelada, uma mensagem dada pelo Espírito Santo. Ei, meu irmão, aqui vem de Deus, viu? Aqui vem para você que é leigo, vem para você que é instruído, porque é uma mensagem revelada. O que nós precisamos é da revelação divina, é da revelação que saia do coração de Deus para o teu coração. Paulo diz aos Gálatas que o evangelho que ele pregava era um evangelho da graça, mas também era o evangelho da revelação. Eu vou te dizer uma coisa: se você quer ser revelado, tem que gastar tempo com Deus. Tem que ter tempo com Deus. Não vai ser revelado vendo o Pica-Pau Amarelo, não. Vendo o Tom e o Jerry, não. Não vai ser revelado assistindo a Malhação, não, irmão. Não vai ser revelado assistindo Amor Eterno, não, viu? Pensa numa novela endemoniada. Pensa numa novela cão. O diabo é tão sem vergonha, irmão, que ele usa uma criança. Espiritismo puro. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Nem pode vir o que morreu, e nem pode os que estão vivos descer para lá. Se você ler a parábola de Jário, do homem rico e do homem pobre, que um foi para o seio do pai Abraão e o outro foi para o lago de fogo. O que pediu, o que foi para o lago de fogo, disse: deixa eu mesmo molhar a ponta do dedo nos lábios dele. Senão, os que estão aqui não podem passar para cá, nem os que estão lá podem passar para cá, meu irmão. O que nós estamos precisando é da revelação de Deus. E Paulo diz que o evangelho que ele pregou em Gálatas, foi um evangelho revelado. E para pregar um evangelho revelado, nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Consolador, e ele vai estar diante de vocês todos os dias, até a consumação do século. E é por isso que Jesus disse: dá de graça o que de graça tu recebeu. O evangelho revelado, ele dá de graça o que de graça ele recebeu. O evangelho revelado, ele não exalta o homem, ele faz o homem se humilhar, para que Deus receba a glória. Paulo também diz que o evangelho que ele pregou em Gálatas é um evangelho que presenteia. Olha para o teu irmão assim, ó: Deus vai te presentear. Paulo diz assim, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 2: só quisera saber isso de vós. Olha o que Paulo está dizendo: eu queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo diz assim: eu quero saber isso de vós. Vocês já receberam de graça, receberam o Espírito Santo pelas obras da lei, pelas obras do pecado, ou pela pregação da fé? Olha para o teu irmão. O evangelho que Paulo pregava em Gálatas, diz assim para ele, ó: o evangelho que Paulo pregava em Gálatas era um evangelho que recebia o Espírito Santo pela pregação da fé. Ei, irmão, Paulo está dizendo aqui, ó, que não vinha chave de ouro não, viu? Não vinha carro importado não, viu? Sabe o que é que vinha? Pela pregação da fé, Espírito Santo. Vinha o Espírito Santo.
Ele pregava a pregação da fé. E quando ele pregava, a crente era batizado com o Espírito Santo. A crente era restaurado com o Espírito Santo. E eu quero pregar isso para a sua vida hoje. Se você crê hoje à noite, você vai sair daqui cheio do poder de Deus, cheio da revelação de Deus. Paulo diz assim, ó: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão. Aí Paulo aqui exorta a igreja de Gálatas. Diz: vocês são insensatos, que vocês receberam o Espírito Santo. Vocês começaram bem. Vocês começaram bem, com todo gás, com todo fogo. Mas agora vocês querem acabar na carne. Ei, irmão, cadê os espirituais? Cadê o Espírito Santo na nossa vida? Ei, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na tua vida. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a visão, nós não podemos perder o alvo. E Paulo diz: eu quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei. E sabe o que é a obra da lei? É a obra do pecado. E ele diz assim: não, vocês receberam pela pregação da fé. Ei, irmão, crente só recebe alguma coisa do céu através da pregação da fé. Deus vai te usar, e Ele vai te usar na pregação da fé. Você vai dizer e Deus vai bater o martelo. Você vai dizer que Deus vai curar, e Ele vai curar na hora. É a pregação da fé. E Ele diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Ei, olha para o teu irmão e diz assim: sai da carne. Sai da carne. Ei, irmão, tem um bocado de crente carnal, irmão. Eu vi um vídeo um dia desse. Quem está aqui, viu? Quem está aqui indo brincar o São João de Jesus. Eles estão aqui, mas não são daqui não, viu? Eu não boto esses bichos, essas bichas para correr, porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus, viu? Eles estão aqui, mas não são daqui não. Eles começaram no Espírito, estão na carne. Eles começaram no Espírito obedecendo, submisso à autoridade eclesiástica. Mas hoje eles não respeitam e nem obedecem mais a ninguém. E eles são carnais, que eles dizem assim: o meu pastor é Jesus. O meu pastor é Jesus. Ei, você não pode ir de encontro ao que está aqui não, ó. Jesus chamou uns para pastores, e a Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. E ele diz mais: que eu vou prestar conta das ovelhas que ele me deu. Eu só vou prestar conta de quem é bom, viu? Isso é vergonha quando eu chegar no céu. Se ele vier me cobrar, eu digo: aquele ali é pilantra. Ele estava lá, mas não é dos meus não. Pensar que eu vou levar a culpa por quem não presta, é? Eu vou lá dar conta de quem não presta, meu irmão. Eu vou dar conta de quem presta, de quem obedece, de quem é fiel, de quem é santo. Ei, meu irmão, se está na carne, sai da carne. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo de recomeçar. Ainda tem tempo de ser restaurado. Ainda tem tempo de ser renovado. Ainda tem tempo de ser cheio do Espírito Santo. Deixe de ser como os gatos insensatos, que começou bem, mas está terminando na carne. Eu vi um pastor que pecou. O pastor pecou, adulterou, e não adulterou, não foi só com uma não, viu? Aí bota na internet: eu só não consigo perdoar aqueles que fizeram fazer isso. É, irmão,
Ninguém obriga ninguém a pecar não, irmão. Ninguém obriga ninguém a pecar não. Deixa eu dizer a você, eu aceitei Jesus com 20 anos. Sabe onde eu nasci? Eu nasci no Lagamar. Lagamar hoje é uma cidade. Mas há 50 anos atrás, o Lagamar era terra sem dono. E eu nasci no meio de traficante, no meio de ladrão. Eu nasci no meio de gente ruim. E eu já com 9 anos de idade, eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava às 3 horas da madrugada. Eu fui criado solto na rua. Mas deixa eu te dizer, eu passava a noite dançando. Eu gostava de dançar. Mas eu nunca botei um cigarro de maconha na boca. Eu nunca fumei um cigarro comum. Eu nunca tomei um gole de cerveja. Eu nunca bebi um gole de cana. Sabe por quê? Porque eu tinha o domínio próprio. E todo mundo oferecia. Toma aqui, Valtinho. Tu já é invocado com um negócio desse aqui. Aí é que tu vai ficar invocado. Eu digo, não precisa não. Irmão, ninguém obriga você a pecar não. Nós temos que ter responsabilidade dos nossos atos. Nós não somos Maria vai com as outras não. E deixa eu te dizer uma coisa, o erro não justifica outro. O problema é que nós começamos bem, começamos no espírito, estamos na carne. E nós na carne nós não prestamos. Porque Paulo fala aos Gálatas que o desejo da carne é prostituição, é lascívia, é cobiça. Tudo que não presta, a carne deseja. E Paulo diz que há uma briga entre a carne e o espírito. Um se opõe contra o outro. Ele não vai pensar que a sua carne quer que você dê glória a Deus, cheio do espírito, não. A sua carne quer que você vá pecar, vá adulterar, vá fazer o que não presta. Mas Paulo está dizendo que nós fomos presenteados, nós recebemos o Espírito Santo. Ei, irmão, valoriza isso na tua vida. Você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. Não foi comprado, foi dado. Jesus deu o Espírito Santo. O evangelho que Paulo prega em Gálatas, ele diz que nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de poder, de autoridade, de unção, de virtude, de maravilha, de milagre e de graça. Paulo também diz que o evangelho, ele nos redimiu da maldição. É o que ele fala em Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gálatas 3:13. Diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. É por isso, irmão, que eu não acredito que crente tem que quebrar maldição, tem que fazer quebra de maldição, tem que fazer regressão. Isso é coisa de demônio, irmão. Paulo está dizendo que o evangelho, que Jesus Cristo nos resgatou. Sabe o que é resgatar? É tirar você de lá. É como se você estivesse dentro de um abismo e ele chega com a sua mão forte e resgata você. Ele resgatou você e ele se fez maldição por mim e por você. Porque a Bíblia diz que todo aquele que morria em morte de cruz era maldito. E ele se fez maldito pelo meu pecado, pelo teu pecado, pela minha maldição, pela tua maldição.
Ei, meu irmão, nós passamos luta, nós passamos tribulação, nós passamos dificuldade, mas isso não quer dizer que é consequência da sua maldição, do seu avô, do tataravô, da sua mãe, do seu pai. Paulo diz, Ezequiel diz, que o pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai. Ei, Jesus cortou o cordão umbilical, a ligação que você tinha com o mundo, com o pecado. Jesus cortou. O que vinha, o que trazia maldição para a sua vida, foi derrubado, foi colocado por terra. É porque às vezes a gente pensa, porque a gente é crente, porque a gente é filho de Deus, porque tem o Espírito Santo, a gente não passa a luta, passa, irmão. Um dia desses me perguntaram por que a irmã Meire sofre tanto. Mulher crente, é santo. Eu digo, mas os santos também morrem. Porque é feliz para Deus os santos que morrem no Senhor. Aí morreu, o Valtinho vai morrer, viu? Mas eu vou morrer santo. Eu ainda vou morrer com 1 metro de língua para lá de fora. Mas você pensa que os santos não morrem? Fosse assim, Pedro estava aqui, né? O Lázaro que Jesus ressuscitou não tinha morrido. Jesus ressuscitou e depois ele morreu de novo. Ei, irmão, a nossa pátria não é aqui não. A nossa casa não é aqui não. A nossa casa é a celestial. Agora tem uma coisa. Quem é santo, quem já foi liberto da maldição, só morre na hora que Deus quer. Alguns anos atrás eu fui fazer uma cruzada na serra de Aratuba. E 1h20 da madrugada o caminhão caiu 50 metros. Eu e mais alguns irmãos, 15 irmãos, caímos em cima de uma casa. Eu quebrei meu rosto esquerdo em 4 cantos. Quebrei o nariz em 5. E peguei 35 pontos no couro cabeludo. E disseram assim, ele vai morrer. Jesus disse, vai não. Ô Jesus bom. 5 horas da manhã o padre da cidade chegou no local, viu e disse assim, quantos morreram? Aí responderam, ninguém morreu. Vinha quantos? Eram uns 20. Não morreu ninguém? Morreu não. Quem são eles? Eram os crentes que vinham de Fortaleza. Aí o padre disse, eu sabia. Só podia ser crente. Porque crente só morre na hora que Deus quer. Eu gosto daquele hino do Lázaro. A minha vida é do mestre. Ei, meu irmão, é só na hora de Deus. A minha esposa está muito doente, irmão. Graças a Deus que ela foi no médico a semana toda, mas hoje resolveram, já passaram todos os exames para ela se operar. Ela vai se operar do esôfago. Ela tem um problema sério, porque a comida não está indo para o estômago. Está ficando no esôfago. Eu não sei como é que fica. Ele lá sabe. E o médico disse que a cirurgia, se for para abrir, é uma cirurgia de risco. É de 7 a 8 horas de cirurgia. Mas também tem uma possibilidade de fazer a laser. E a laser é mais dolorido, menos dolorido. E se os irmãos estão orando, peça para Deus, peça para que seja a laser. E eu conversando com a minha esposa esses dias, eu estou achando dela muito fraquinha. Isso terça-feira, quando eu cheguei do culto. Eu cheguei do culto meio apreensivo.
Ela olhou assim para mim e disse: você está atribulado? Eu disse: estou. Porque com você, rapaz, você está morrendo. Você está morrendo. Estou vendo a minha esposa morrendo. Ela disse: estou morrendo não. Eu estou na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus. E eu só morro na hora que Ele quiser. Isso não depende de médico, não depende de medicina, não depende de remédio. Eu só vou na hora que Ele quiser. E é uma verdade. Eu me aquietei, botei o joelho no chão, comecei a orar e passei a noite orando, mas passei a noite agradecendo a Deus, porque a minha esposa, apesar de fraquinha, está cheia de verdade. Meu irmão, crente tem um dono, e esse dono é Jeová Rafá, o dono da vida, o dono que dá a vida, o que tira a vida, o que dá a vida, o que faz nascer, o que faz matar. Meu irmão, descansa na mão dele, porque Ele é Deus. E Ele te livrou da maldição. Por que não, irmão? Porque se nós acreditarmos que estamos passando luta porque ainda há maldição, temos que quebrar a maldição, temos que fazer regressão. O sacrifício de Jesus no Calvário não valeu para nada. O sangue do Cordeiro não valeu para nada. Eu acredito no novo nascimento, que nós nascemos da água e do Espírito, nascemos da palavra. E Paulo diz que o evangelho que chegou em Gálatas é um evangelho que liberta da maldição. Eu não quero nem saber o que aconteceu com meu avô, se tinha maldição nele, se não tinha, o problema é dele. Eu sei que eu não tenho mais maldição. Jesus pagou por mim. Jesus se fez maldito por mim. Jesus se fez maldito por mim. Ele me libertou, Ele me resgatou. Ei, meu irmão, olha para quem está do teu lado, diz assim, ó: Ele te resgatou. Se Ele te resgatou, dá glória a Deus. O evangelho que Paulo prega em Gálatas, ele diz também que nós somos filho, não só servo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. O versículo 5 diz assim: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, porque sois filhos de Deus, enviado aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Olha o que o evangelho está dizendo. O evangelho que Paulo escreveu aos Gálatas, ele diz que nós não somos só servo, nós somos filho. Ei, irmão, você não precisa de ter um título maior no seu currículo do que esse: filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu já disse aqui, continuo, vou pregar isso aqui a vida toda. Eu não me envaideço de ser pastor. E agora esse negócio de pastor tá. Agora é apóstolo, é bispo, é arcanjo. Já tem um que é a quarta pessoa da Trindade. Ele diz que o que o Pai não revelou ao Filho, e o que o Filho não revelou ao Espírito Santo, revelou tudo a Ele. É mentira do Satanás, mas eles estão pregando aí que é verdade. E tudo isso é besteira, irmão. Tudo isso é besteira. Sabe o que vai nos levar para o céu? É que eu e você somos filhos.
somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós vamos ser co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Se você não tem motivo para se alegrar, irmão, esse é um. Somos filhos. Eu não sou só servo, eu sou filho. E como filho, irmão, nós temos que aprender a servir o Pai. O problema é que nós, como filhos, nós estamos igual o filho do filho pródigo, que nós queremos logo que Deus dê o que nós queremos. E o outro filho do filho pródigo tinha tudo e não desfrutava de nada. Um queria tudo para acabar logo, e o outro que queria menos, queria só para se divertir com os amigos, ele não tinha coragem de pegar. Ei, olha para o teu irmão e diz: você é filho? Fica de pé, fica. Deus vai botar uma mesa perante você. Vai vir um banquete do céu para servir os filhos. Você é filho? Pois toma posse da herança. Toma posse do que o Pai quer te dar, meu irmão. Não tenha medo de receber o que o Pai quer te dar, não. O Pai quer dar dons, o Pai quer dar revelação, o Pai quer dar o Espírito Santo, o Pai quer te dar autoridade, o Pai quer te dar unção, o Pai quer te dar revestimento. Receba o que o Pai quer te dar nessa noite. Receba, você é filho, e como filho, você pode, você deve receber aquilo que o Pai tem para você, porque você é herdeiro em Deus, por Cristo. Aleluia! O nosso problema, como filho, é que nós só estamos pedindo o que é terreno. Nós só pedimos o que é terreno. É por isso que as igrejas, elas estão lotadas de gente sem graça, sem conhecimento, sem discernimento. E é por isso que vem um bocado de ladrão de fora, e eles pregam a mensagem que eles aprenderam. Aí depois que eles pregam, eles botam o lençol e tomam tudo que você tem. Num dia desse, um ligou para mim. Ele disse: eu queria ir na sua igreja. Eu disse para ele: não, o senhor não vai não, o senhor é grandão. Ele disse: não, Deus tem uma mensagem para aquele povo. Eu digo: e quando é que o senhor pode ir? Ele disse: vamos marcar. Eu digo: não, já está marcado para domingo. O senhor pode? Ele disse: eu estou aqui em Fortaleza. Eu estou aqui em Fortaleza, eu vim aqui para a igreja do apóstolo. Eu não vou dizer o nome dele não, é falta de ética. E ele disse assim: mas o senhor sabe como é que eu trabalho? Eu disse: sei não. E como é que o senhor trabalha? Ele disse assim: eu prego, abençoo o povo, e depois eu boto o lençol e deixo comigo, que a oferta quem tira sou eu. Eu disse: depois? Ele disse: é 50% meu e 50% seu. Aí eu sou descarado, irmão. Eu perdi a vergonha faz tempo com um ladrão. Eu disse a ele: o senhor não é ladrão não, né? Ele disse: não, sou não, é porque isso faz parte da bênção. Faz parte da bênção. Depois você vai roubar no outro canto, viu? O Betel aprendeu a só ser dizimista e ofertista. Nós não precisamos da aliança, relógio. Eu não aprendi a fazer a obra assim.
Eu aprendi que o maior interessado que a obra cresça é Deus. Nós já temos 17 congregações, temos 4 terrenos. Eu não estou nem um pouco preocupado, porque eu sei que no tempo certo, o dono do ouro e o dono da prata, ele vai mandar para nós fazer. Ele vai mandar e nós vamos fazer. Eu não preciso tomar aliança sua, eu não preciso tomar relógio seu, eu não preciso mexer no seu emocional para você dar o seu carro. Não dê não, porque o carro foi Deus que te deu para você ir para o trabalho, para você ir para o seu lazer e para você fazer a obra de Deus. Pega na mão do teu irmão. Nós somos filhos, irmão. Somos filhos. O que nós precisarmos, Deus tem. Olhe para quem está do teu lado e diz assim: do que você está precisando? Deus tem. Eu levei um pastor amigo meu lá no acampamento. Ele ficou de queixo caído. Ele disse: rapaz, como é que vocês fizeram isso? Como foi que vocês fizeram isso? Eu disse para ele: só com dízimo e oferta. Isso é verdade, eu só estou acreditando, porque é você que está falando. Ei, irmão, eu aprendi que quando se é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Nós não precisamos ser mágicos, porque o evangelho não é evangelho de mágica, é um evangelho de poder. O evangelho que Paulo pregou em Gálatas, ele diz que nós somos filhos e somos co-herdeiros de Deus em Cristo. Ele está dizendo: tudo que é de Deus é dos filhos, tudo que é do Pai é dos filhos. E é uma verdade. Um dia desse, o meu menino entrou no meu quarto. Eu tinha um tênis zerado. Eu digo: vou deixar para o fim do ano. E quando eu olhei, ele já estava com um bicho nos pés. Tira, tira. Eu disse: pai, que besteira, pai. Tudo que é teu é meu. Tu é pai e eu sou filho. Tudo que é de Deus é teu. Eu digo: é verdade, vai, leva. É herança, irmão. Nós trabalhamos para os filhos. É besteira. Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que é do Pai Celestial é de você, meu irmão. Toma posse. Sabe qual é o problema? É que nós não queremos ser filho, queremos ser servo. Só queremos ser servo. Ei, queira se vir, mas além de se vir, além de querer ser servo, bota na cabeça isso: eu sou filho de Deus, e como filho eu sou herdeiro. E o diabo tem que respeitar isso. O diabo tem que respeitar isso. Você é filho de Deus. Enfergue o dedo no nariz dele, diga: diabo, eu sou filho de Deus, eu sou cidadão do céu, eu sou embaixador de Sião, eu sou eleito de Deus. Senhor, eu quero entregar o teu povo nas tuas mãos. Eu quero entregar o teu povo nas tuas mãos, Senhor. O teu povo, Senhor, o povo é teu. O povo é teu, Senhor. E eu quero entregá-los nas tuas mãos. Faz o que eu não posso, entra onde eu não posso entrar, assina o que eu não posso assinar. Deus, agora toca em quem eu não posso tocar. Vai transformando, vai derramando do teu Espírito agora. Deus, a tua palavra diz que nós recebemos o Espírito de Deus. Enche o teu povo do teu Espírito, Deus. Derrama agora o Espírito de Deus agora sobre a vida do teu povo. Espírito Santo, enche o teu povo,
nos conscientiza que não há mais maldição. Não há mais maldição. Deus me resgatou. Deus me resgatou. Eu fui resgatado. Oh, maravilha. Maravilha, o céu está se abrindo. Maravilha, há anjos descendo aqui agora. Locanabra Shuribicandarábia, Nakatokona Vassoura Macandarábia, Deketokona Shurikene Retorimique Anaramanore Oh, Nakona Chora Naikiatorianaia. Oh, Espírito Santo, traz revelação para nós nessa noite. Traz revelação para nós nessa noite. Ah, Deus, eu te peço as tuas bênçãos sobre o teu povo. Se você crê, meu irmão, dá uma salva de palmas para Jesus. Você pode sentar. Se você ainda não aceitou Jesus, vem para Jesus agora.